Na comparação das crenças cristãs com as judaicas, o altar de holocausto apontava diretamente para a cruz que foi erguida no Calvário. Sobre esse altar, que era o objeto mais visível do santuário terrestre, eram sacrificados animais, dentre os quais o cordeiro macho era o mais comum. Esse cordeiro lá no céu tinha um significado muito especial, conforme Apocalipse 5, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E no verso 13 do mesmo capítulo, o apóstolo João vê um impressionante louvor universal, ainda futuro, sendo elevado à sua honra. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Essa situação ocorrerá após o milênio, na segunda ressurreição, quando os seres humanos de todos os tempos estarão vivos e darão glorificação a Deus. E quando lemos nas Escrituras sobre a cruz, percebemos que ela também assume um lugar muito especial, sendo a sua importância continuamente exaltada, como, por exemplo, fez o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Imaginem algo que causava horror e vergonha na terra, passar a ser motivo de prazer, glória e prestígio após Jesus ter morrido nela. Bom dia! Que bom estar de novo com vocês! Hoje trataremos do altar de holocaustos. Em Êxodo 27, 1 e 2, temos as suas dimensões, os materiais e outros detalhes. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. As dimensões atuais desse altar, 2,5 metros por 2,5 e 1,5 metros de altura, são bem maiores que as dos outros objetos sagrados, sendo logo percebido por quem passasse ao lado dele, sendo impossível, portanto, ser ignorado. Isso era da vontade de Deus, para nos fazer sentir o lugar e as dimensões que a cruz de Cristo deve ter em nossos corações e em nossas mentes. Um detalhe importante do altar de sacrifícios era o seu uso sem interrupções. Isso significa que o Senhor Jesus não está mais na cruz, mas continua sua obra. Em todos os momentos, do dia e da noite, ele se acha disponível para receber a alma arrependida, conforme Hebreus 7, verso 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Atualmente, ele acumula a função de sacerdote intercessor com a de juiz dos mortos, e muito em breve também julgará os vivos. Os judeus no exílio oravam na hora do sacrifício da manhã e da tarde, com os seus rostos voltados para Jerusalém. Esse hábito representa para nós os cultos matutinos e vespertinos que fazemos em casa. Se não tivermos oportunidade de reunirmos a família em um desses momentos, deveríamos ao menos fazer uma oração, a exemplo do profeta Daniel,
conforme Daniel 6, versículo 10. Os chifres que foram colocados no altar de holocaustos são símbolos de força proveniente da cruz, porque ela quebra os corações mais endurecidos, triunfando sobre Satanás. Os chifres eram dirigidos aos 4 pontos cardeais, mostrando que a força de Cristo alcança até as extremidades da terra. No céu não existe nenhum cordeiro morto, apenas uma simbologia do cordeiro que tira os pecados do mundo. E este aparece com 7 chifres, indicando a plenitude do poder, conforme as palavras de Jesus em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembremos também que, se Deus estabeleceu esse altar, ele não estava interessado em nenhum outro. Todo sacrifício oferecido em outro lugar não poderia ser aceito. Dinheiro, méritos e boas obras são altares que Deus não reconhece. A salvação é unicamente por meio de Jesus Cristo. Que nossos olhares se fixem na cruz somente. Jesus, o Filho de Deus, precisou dar a vida para vencer a nossa luta. Não tenhamos dúvida disso. É o que Paulo advoga em Atos 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quanto aos materiais, o móvel devia ser feito de madeira de acácia, revestida de bronze. A acácia foi escolhida entre tantas árvores devido às suas qualidades. Era uma árvore grande, com fortes e numerosos ramos. Sua madeira era ao mesmo tempo muito leve e muito dura. Era a única capaz de resistir aos revestimentos que sofreu. E ainda podia ficar exposta no tempo, à umidade, mesmo dentro d'água, sem apodrecer. Era resistente à umidade. Compreendemos facilmente por que razão Deus a designou, não somente para a construção do altar de holocaustos, como também para tudo que dentro do tabernáculo necessitasse de madeira. Ela reunia todas as propriedades desejáveis. Sua leveza tornava o transporte menos penoso, enquanto que a sua dureza a impedia de quebrar no curso de um dos seus deslocamentos. Enfim, as chuvas ocasionais e os estacionamentos em lugares úmidos não a faziam apodrecer. Ela era capaz, mais do que qualquer outra, de resistir a todas as influências externas. Deus conhece a natureza e, assim, a sua escolha se explica corretamente do ponto de vista prático. Mas certamente Deus vai ainda mais além. Era necessário uma madeira que pudesse simbolizar perfeitamente a humanidade de Jesus. Aqui ainda a acácia respondia a esse objetivo de forma surpreendente. Ela era leve, isto é, pesava muito pouco. Jesus não veio para pesar sobre os homens como um jugo insuportável. Pelo contrário, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Ela também tinha forte estrutura. O Senhor Jesus resistiu a todos os assaltos do diabo, sem envergar-se nenhuma vez. Em nenhum instante ele fraquejou. Ele nunca se apiedou de si mesmo. Ele suportou no Getsêmani todo o peso do julgamento de Deus. Na cruz, todos nós fomos julgados e condenados, mas Jesus morreu em nosso lugar. Ele viveu no meio do mundo, mas o mundo jamais pôde lhe penetrar. Nenhuma influência corruptora logrou achar acesso em seu coração, em seus pensamentos. Sua santidade permaneceu intacta, não degradável. Assim, a acácia não era somente própria para a construção do tabernáculo, era também aquela que melhor representava simbolicamente a humanidade de Jesus. Ao lado da acácia, o altar de holocausto continha o bronze,
Esse metal é sempre tomado na Bíblia como símbolo da justiça divina. Ora, em Mateus 3,15, por ocasião do seu batismo, Jesus respondeu a João Batista: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Então ele o admitiu. E onde Jesus satisfaz toda a justiça de Deus? Sobre o altar de holocausto, configurado pelo bronze que o envolvia. As palavras de João 19:30 são ricas de sentido. Está consumado. Elas significavam, em primeiro lugar, que a justiça divina acabara de receber pleno cumprimento. Ele morria, o santo, o justo, pelo pecador. Essa morte desarma a justiça divina e o reino da graça podia então começar. Estava assim aberta a porta para o lugar santo do santuário celestial. Ficamos hoje por aqui, que todos nós possamos apresentar a estrutura da Cássia, entregando nossos planos totalmente ao Pai Celestial. Fiquem com a nossa mensagem musical e até a próxima, se Deus quiser. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida